O silêncio da noite na mansão dos Almeida era um manto pesado, daqueles que sufocam. Eu estava sentada na minha poltrona favorita, a mesma onde tantas vezes conversei com meu filho, Rafael, sobre a vida, sobre os sonhos dele. Naquela época, eu acreditava em tudo que ele dizia. A preocupação com a saúde dele me consumia, cada telefonema, cada visita ao hospital, tudo era um aperto no peito. Mas algo começou a me incomodar, um sussurro na consciência que crescia como mato em terreno abandonado. Peguei o celular dele, que ele jurava ter deixado esquecido na sala. Um impulso, uma desconfiança que não conseguia mais ignorar. Meus dedos tremiam enquanto abria o aplicativo de mensagens. E então, o mundo desabou. Mensagens trocadas com um número desconhecido. Palavras que não faziam sentido no contexto de uma doença. O tratamento está indo como planejado, dizia um. O dinheiro já foi transferido, perguntava outro. Meu coração parou. Aquilo não podia ser real. Continuei lendo. Cada palavra era um golpe. Conversas sobre custos, tratamentos fictícios, o quanto falta para o fim. Fim de quê? O fim da farsa. Aquele desconhecido era um cúmplice, e Rafael, meu Rafael, estava me enganando. 2 anos. 2 anos de mentiras, de lágrimas fingidas, de preocupação genuína da minha parte. O dinheiro, meu dinheiro, que eu juntei com tanto suor, estava sendo desviado para sustentar essa encenação macabra. Um nó se formou na minha garganta, tão apertado que mal conseguia respirar. A dor era física, uma pontada aguda no peito. Aquele jovem que eu criei, que eu amei incondicionalmente, era um impostor. Aquele câncer que me tirava o sono, que me fazia rezar sem parar, era apenas uma fachada. Uma fachada construída para me roubar. A desconfiança virou certeza, e a certeza, um ódio frio que começou a se instalar no lugar do amor. Aquele celular na minha mão era prova de um crime hediondo, um crime contra mim, contra nossa família. O celular de Rafael ainda estava na minha mão, frio como a verdade que acabará de me revelar. O peso daquele aparelho parecia triplicar a cada segundo que passava. À noite, antes apenas um pano de fundo para minha preocupação com meu filho, agora se tornava cúmplice do meu desespero. A mansão dos Almeida, com seus corredores amplos e silenciosos, parecia se fechar em torno de mim, cada sombra parecendo zombar da minha ingenuidade. Respirei fundo, tentando afastar o nó que me sufocava. O que fazer agora? Aquele Rafael que eu conhecia, o menino que corria pelo jardim, o jovem que me prometia um futuro brilhante, não podia ser o mesmo que orquestrava essa farsa cruel. Mas as mensagens eram claras, diretas, cruéis. O tratamento está indo como planejado. Que tratamento? O dinheiro já foi transferido? Que dinheiro? Aquele que eu lhe dava com amor, com a esperança de vê-lo se curar, de vê-lo voltar a sorrir sem aquela máscara de dor. Comecei a repassar mentalmente as conversas recentes. Cada relato dele sobre os efeitos colaterais, cada visita ao hospital que ele me descrevia com detalhes assustadores, cada conta médica que ele me apresentava com um suspiro de cansaço. Eram tantas, tantas despesas que pareciam fazer sentido na minha cabeça de mãe aflita. Mas agora, com a luz fria da desconfiança, pequenas fissuras começavam a aparecer. Aquela clínica que ele dizia frequentar, a Clínica São Judas Tadeu, era realmente o lugar onde ele estava sendo tratado. Eu nunca tinha ido lá. Ele sempre dizia que eu não precisava me preocupar, que ele se virava. E os gastos? Seriam todos para a doença? Ou parte deles era para bancar essa encenação? Meu olhar vagou pela sala, pousando na mesa de centro onde, dias antes, ele havia deixado cair uma pilha de papéis. Eram contas, recibos, notas fiscais. Na época, eu nem tinha olhado direito, apenas as recolhi com a preocupação de sempre. Agora, um impulso me fez levantar e ir até lá. Peguei a primeira nota que me chamou a atenção. Um recibo de uma farmácia, com um valor alto, para medicamentos diversos. Mas o nome do medicamento parecia estranho, não era algo que eu associasse a tratamentos oncológicos. Procurei por outros. Havia um recibo de uma loja de eletrônicos, com um aparelho de última geração. Para quê? Ele já tinha um celular novo. Outro era de uma loja de roupas de grife. Rafael, que antes se vestia de forma tão simples, agora parecia preocupado com a aparência.
Cada pequeno detalhe, cada inconsistência, era como uma agulha perfurando meu peito. Aquele recibo da farmácia, o valor exorbitante. Aquele outro da loja de roupas. Ele me dizia que estava fraco demais para sair, que mal conseguia comer. Como ele ia a lojas de grife. Como ele comprava eletrônicos caros. E o dinheiro? O dinheiro que eu transferia para a conta dele, acreditando ser para os tratamentos, para as despesas médicas. Ele me mostrava extratos, mas eram poucos. E agora, com as mensagens na mão, eu começava a entender o porquê daquela descrição. Lembrei-me de uma conversa que tivemos há poucas semanas. Ele me disse que precisava de mais dinheiro, que o tratamento estava custando mais do que o previsto, que havia custos extras que não podiam ser evitados. Eu, sem hesitar, fiz mais uma transferência. Na época, meu coração apertava só de pensar nele sofrendo, mas agora, a lembrança me trazia um arrepio de nojo. Custos extras. Que custos? Provavelmente os custos dessa vida dupla, dessa mentira. O celular de Rafael, ainda na minha mão, parecia pulsar com a verdade sombria que ele continha. Eu precisava de mais. Precisava de provas concretas, de algo que me desse certeza absoluta antes de confrontá-lo. Mas a sombra da dúvida já havia se transformado em uma escuridão densa, que me envolvia por completo. Cada lembrança de sua fragilidade, de sua luta, agora era tingida por essa nova realidade. Aquele jovem que eu amava, que eu protegia, que eu chorava por ele, era um impostor. E eu, Dona Elara, uma mulher que sempre confiou na sua família, fui a vítima perfeita. O sono não viria naquela noite. Apenas a inquietação e a certeza de que precisava desvendar cada detalhe dessa teia de mentiras. Precisava entender a extensão dessa traição. Precisava saber para onde meu dinheiro estava indo. O peso do celular de Rafael na minha mão era como uma pedra. A noite lá fora, antes um refúgio de paz, agora parecia zombeteira, um palco para minha desgraça. Eu, Dona Elara, que sempre fui forte, que sempre acreditei na bondade das pessoas, me via em um labirinto de mentiras construído pelo meu próprio filho. Aqueles recibos na mesa de centro. A loja de grife, os eletrônicos caros. Como isso se encaixava com um doente terminal? Aquele garoto que eu amava, que eu vi crescer, que eu sacrifiquei tanto por ele, era um impostor. Uma onda de náusea me subiu pela garganta. Precisava de mais. Precisava de respostas que não fossem ditas por ele, que não fossem filtradas pela sua lábia afiada. Lembrei-me do doutor Armando Vasconcelos. Ele me acompanhava há anos, um médico de verdade, de confiança. Ele tratou da minha mãe, acompanhou a gravidez de Rafael, sempre foi um porto seguro. Se alguém sabia sobre tratamentos, sobre a veracidade de um diagnóstico, era ele. Mas como abordá-lo sem levantar suspeitas? Não podia dizer que desconfiava do meu próprio filho. Seria como arrancar meu coração. Na manhã seguinte, com o sol tímido tentando romper a neblina que pairava sobre o rio, liguei para o consultório do doutor Armando. Minha voz, eu esperava, soava calma, controlada. Bom dia, Dona Elara. Que surpresa boa, a secretária disse, com a familiaridade de quem conhece um cliente há tempos. Gostaria de marcar uma consulta com o doutor Armando, por favor. É sobre o Rafael. Fiz uma pausa, fingindo um suspiro. Ele não anda muito bem, sabe? Queria conversar com o doutor sobre o bem-estar dele, sobre como ele anda lidando com tudo isso. A secretária, sem hesitar, marcou para o final da tarde. O consultório do doutor Armando, no seu prédio discreto na Zona Sul, era um oásis de serenidade. O cheiro de livros antigos e de um leve toque de lavanda me trouxe uma sensação de conforto momentâneo. Ele me recebeu com aquele sorriso gentil que sempre me acalmava. Sentamo-nos, e por alguns minutos, falamos do trivial. Ele perguntou sobre a casa, sobre meus passeios, como se nada tivesse mudado. E o Rafael, como ele está, Dona Elara? Ele perguntou, com genuína preocupação nos olhos. Foi o momento. Respirei fundo. É justamente sobre isso que eu queria conversar, doutor. Sabe, ultimamente, ele tem me parecido um pouco distante. E as contas médicas, que sempre foram altas, agora parecem exorbitantes. Eu sei que o tratamento é caro, mas... Deixei a frase no ar,
observando sua reação. Doutor. Armando franziu a testa levemente. Exorbitantes. Ele tem apresentado algum novo exame, alguma mudança no protocolo que justifique um aumento tão drástico assim? Não exatamente, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Ele fala muito em custos extras, em tratamentos complementares. Eu fico preocupada se ele está recebendo o melhor cuidado possível, sabe? Se ele está realmente sendo tratado da forma correta. Aquela clínica que ele frequenta, a São Judas Tadeu. O senhor conhece? Ele assentiu. Sim, conheço. É um bom hospital. Mas, Dona Elara, o diagnóstico dele foi confirmado por nós, não foi? Lembro-me de termos discutido o caso dele há uns 2 anos. Um tipo de leucemia raro, se não me engano. Meu coração deu um salto. Ele lembrou. Ele lembrou do diagnóstico. Mas a forma como ele disse foi confirmado por nós me deixou em alerta. Ele não disse confirmado por mim. Era sutil, mas eu, na minha dor, percebia cada nuance. Sim, doutor. Leucemia. Mas ele tem sido muito reservado sobre os detalhes do tratamento. Fico com receio de que ele esteja se sentindo sozinho nessa luta, ou pior, que algo esteja saindo do controle e ele não queira me preocupar. Eu forcei um tom de voz trêmulo, quase um choro contido. O senhor acha que, talvez, poderíamos dar uma olhada nos exames dele de novo? Só para ter certeza de que está tudo nos conformes? Talvez eu esteja sendo uma mãe boba e paranoica, mas a gente nunca sabe. Doutor. Armando olhou para mim, pensativo. Seus olhos, antes tão claros, agora pareciam carregar um leve ponto de interrogação. Ele pegou uma prancheta, mas antes de folhear, parou. Dona Elara, o Rafael é seu filho. É natural que se preocupe. Mas se ele está sendo tratado na São Judas Tadeu, eles devem ter todo o histórico. Se o senhor quiser, posso ligar para lá e pedir uma cópia do prontuário. Mas sinceramente, o diagnóstico dele era bem claro. E os tratamentos para esse tipo de leucemia são bastante padronizados. Aquelas palavras, padronizados, ecoaram na minha mente. E o que Rafael me contava sobre tratamentos experimentais, sobre novas terapias? Parecia que cada palavra que eu ouvia do doutor Armando abria uma nova fenda na história do meu filho. Eu sabia que estava no caminho certo. Aquele homem de bem, com sua honestidade estampada no rosto, era minha única chance de desvendar a verdade. E eu não descansaria até que ela viesse à tona, por mais dolorosa que fosse. Doutor. Armando me olhou com aqueles olhos de quem vê além do que se mostra. Ele pegou a prancheta, mas antes de folhear, parou. Dona Elara, o Rafael é seu filho. É natural que se preocupe. Mas se ele está sendo tratado na São Judas Tadeu, eles devem ter todo o histórico. Se o senhor quiser, posso ligar para lá e pedir uma cópia do prontuário. Mas sinceramente, o diagnóstico dele era bem claro. E os tratamentos para esse tipo de leucemia são bastante padronizados. As palavras dele, padronizados, ecoaram na minha mente. O que Rafael me contava sobre tratamentos experimentais, sobre novas terapias. Parecia que cada palavra que ele dizia abria uma nova fenda na história do meu filho. Eu sabia que estava no caminho certo. Aquele homem de bem, com sua honestidade estampada no rosto, era minha única chance de desvendar a verdade. E eu não descansaria até que ela viesse à tona, por mais dolorosa que fosse. Ele pegou o telefone, discou um número e, enquanto esperava, disse: "Vou pedir o prontuário dele. Assim, poderemos comparar com o que você me contou. Mas, Dona Elara, se me permite ser franco, o que você descreve soa incomum para um caso de leucemia. Principalmente esses custos extras que ele menciona." A franqueza dele me deu um alívio estranho. Era como se, pela primeira vez desde que encontrei aquelas mensagens, alguém estivesse olhando para a mesma coisa que eu, sem o véu do amor materno que me cegava. A secretária de doutor Armando, uma moça chamada Clara, entrou na sala com uma pasta nas mãos. Ela parecia um pouco apreensiva, mas manteve a compostura. Doutor. Armando pegou a pasta e a abriu com cuidado. Ele folheou os papéis, seus olhos percorrendo linhas e números. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio na parede.
Eu prendi a respiração, sentindo o coração bater forte no peito. Cada segundo parecia uma eternidade. Dona Elara, ele começou, a voz baixa e firme. Este prontuário é da Clínica São Judas Tadeu. E nele, não há registro de nenhum paciente com o nome de Rafael Almeida tratando de leucemia. Na verdade, não há registro de nenhum caso de câncer com as características que você descreveu, que tenha sido tratado aqui nos últimos 2 anos. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era a confirmação que eu temia. A prova irrefutável que eu precisava. O ar pareceu rarefeito. Senti minhas pernas fraquejarem. E me apoiei na poltrona. Não era um sonho, não era um pesadelo. Era a mais pura e cruel realidade. Rafael não estava doente. Ele tinha mentido. Mentido por 2 anos. Doutor. Armando, percebendo meu choque, estendeu a mão e tocou meu braço gentilmente. Dona Elara, eu sinto muito. Eu não sei o que está acontecendo, mas este prontuário é o oficial. Se ele estivesse sendo tratado aqui, estaria aqui. E não há nada que se pareça com o que você descreveu. Eu olhei para ele, meus olhos marejados, mas a dor começava a dar lugar a uma raiva fria e calculista. Aquele homem, com sua ética inabalável, tinha acabado de cravar a última estaca no caixão da minha fé no meu filho. Aquele prontuário, que ele me apresentou com a seriedade de um médico, era apenas um pedaço de papel sem valor para mim. O que importava era a verdade que ele confirmou. Meu filho, o meu Rafael, era um impostor. Um mentiroso. Um ladrão. Obrigada, doutor, eu disse, minha voz embargada, mas com uma firmeza que me surpreendeu. Obrigada por me mostrar a verdade. Por mais dolorosa que seja. Eu peguei a pasta com o prontuário. Era um objeto sem valor, mas para mim, naquele momento, era a prova do crime. A prova da traição. Saí do consultório de doutor Armando com a cabeça a mil. A rua, antes um lugar familiar, agora parecia hostil. O sol, que antes me aquecia, agora me cegava. Aquele homem de jaleco branco, com sua integridade impecável, tinha me dado a peça que faltava no quebra-cabeça macabro que meu filho havia montado. A confirmação era devastadora, mas necessária. A partir dali, a Dona Elara que eu conhecia já não existia mais. Uma nova mulher, forjada na dor e na raiva, estava nascendo. E Rafael, meu Rafael, não faria ideia do que o esperava. Aquele prontuário, nas minhas mãos, era apenas o começo. O peso no meu peito parecia ter ganhado forma física. Uma rocha fria que me impedia de respirar direito. Depois de tudo que o doutor Armando me disse, a certeza era um veneno lento correndo nas minhas veias. Rafael, meu filho, tinha me enganado. Por 2 anos. A ideia de procurar alguém que esteve perto dele naquele hospital, alguém que viu tudo de perto, era assustadora, mas necessária. Era minha única chance de juntar as peças que faltavam naquele quebra-cabeça doentio. Pensei em Clara Mendonça, a enfermeira. Lembrei-me do nome que Rafael mencionava às vezes, quase como se fosse um detalhe insignificante. Naquela época da minha vida, eu não dava importância a essas coisas. Agora, cada detalhe era uma pista. Descobrir o endereço dela foi um feito. Um pequeno apartamento na Lapa, um bairro que sempre teve vida própria, um lugar de gente que luta e que, talvez, entenda a dor de ser traído. Cheguei lá com o coração na boca. A porta se abriu e lá estava ela, Clara. Jovem, com um olhar cansado, mas com uma força que eu senti de longe. Expliquei quem eu era, o motivo da minha visita. Tentei controlar a voz, mas a angústia escapava em cada palavra. Falei sobre a doença inventada, sobre o dinheiro sumido, sobre a mentira que se estendeu por tanto tempo. Vi nos olhos dela uma mistura de surpresa e algo mais, uma espécie de compreensão que me deu um fio de esperança. Ela hesitou no começo. Entendo. Quem quer se envolver em problemas alheios, ainda mais quando envolvem uma família como a minha, com toda a fama que a gente tinha. Mas eu insisti, mostrei a ela o meu desespero, a dor de mãe que se sente enganada pelo próprio sangue. Falei da minha fé abalada, da minha vida virada de cabeça para baixo. Talvez tenha sido a minha própria fragilidade naquele momento, ou talvez o senso de justiça que ela carregava, mas algo mudou no olhar de Clara. Ela me convidou para entrar. O apartamento era simples, mas arrumado.
Um refúgio acolhedor que contrastava com a frieza da minha mansão. Sentamos e ela começou a falar. Com cuidado, com hesitação, mas falou. Contou sobre as atitudes estranhas de Rafael no hospital. Como ele parecia mais preocupado com os horários de visita do que com o próprio tratamento. Como ele recebia ligações em horários incomuns, falando em códigos, em dinheiro. Ela percebia a falta de sintoma real, a forma como ele evitava exames mais invasivos, sempre com uma desculpa esfarrapada. Dona Elara, ela começou, a voz baixa. Eu não sabia o que pensar. Ele era tão carismático, tão convincente. Mas algo sempre me incomodava. Ele nunca parecia doente de verdade. A forma como ele se recuperava rápido demais. As idas e vindas sem explicação. Eu via os outros pacientes, a luta deles, e ele. Ele parecia estar em outra. Como se tudo fosse um teatro. Cada palavra dela era como um golpe, mas também como um bálsamo. Era confirmação do que eu já suspeitava, mas agora vinha de uma testemunha externa. Alguém que não tinha nada a ganhar ou perder com isso. Clara me contou sobre uma vez que o viu saindo do hospital com uma pasta grossa, parecendo agitado, e quando ela perguntou se estava tudo bem, ele a dispensou com um sorriso forçado. Ela também mencionou que ele sempre evitava os médicos de plantão, preferindo falar apenas com um ou outro que parecia mais flexível. A enfermeira, com sua observação atenta e seu coração no lugar certo, estava me dando as peças que eu precisava para montar o quadro completo da desgraça. O senso de justiça dela falou mais alto. Ela não podia mais ficar calada vendo aquela farsa se desenrolar. Ela sentiu a minha dor, a minha angústia, e decidiu quebrar o silêncio. Aquele pequeno apartamento na Lapa se tornou o meu ponto de virada. Ali, com Clara, eu senti que a minha luta por verdade e justiça tinha ganhado uma aliada inesperada e poderosa. A minha busca por respostas estava ganhando um novo fôlego, e eu sabia que não estava mais sozinha nessa batalha. Aquele pequeno apartamento na Lapa, com o cheiro de café coado e a simplicidade acolhedora, virou meu quartel-general. Clara, com sua voz mansa e o olhar que já não escondia a indignação, me deu o mapa do tesouro que Rafael tanto escondeu. As informações dela, somadas à frieza dos papéis do doutor Armando, foram a faísca que acendeu a minha revolta. Não era mais a Dona Elara de antes, a que acreditava cegamente no amor de filho. Era uma mulher que sentia o gosto amargo da traição na garganta e que, agora, sabia exatamente como revidar. A ideia surgiu ali mesmo, no meio da conversa, entre um gole de café e outro. Uma ideia perigosa, eu sabia, mas a única que me parecia certa. Rafael era esperto, manipulador, mas sua maior fraqueza era a ganância. Ele se achava o dono do mundo, o gênio por trás da farsa. E eu ia usar isso contra ele. Ia fingir que acreditava na história dele, que o perdia por ele estar doente e que só queria vê-lo bem. Precisava que ele baixasse a guarda, que se sentisse seguro para continuar com seus planos escusos. Saí do apartamento de Clara com um plano traçado na mente, um roteiro macabro que eu ia seguir à risca. O primeiro passo era retomar o contato com Rafael. Ele, com certeza, estaria esperando por mais dinheiro, por mais desculpas. Eu precisava ser convincente. No dia seguinte, liguei para ele. Minha voz, treinei para soar cansada, mas resignada. Meu filho, comecei, o coração batendo forte no peito. Eu sei que você não quer falar sobre isso, mas eu estou tão preocupada. O doutor Armando me disse umas coisas que me deixaram apreensiva. Mas, sabe, eu não me importo com o dinheiro. O que importa é você. Se você precisa de algo, me diga. Eu vendo o que for preciso, mas eu te ajudo. Do outro lado da linha, um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Eu podia sentir a desconfiança dele, a tentativa de decifrar meu tom, de achar a brecha. Mas eu estava preparada. Mantive a voz firme, mas carregada de uma tristeza fingida. Mãe, você não precisa se preocupar, ele respondeu, a voz soando mais suave do que o normal, mas com um toque de impaciência disfarçada. Eu sei que você se preocupa, mas está tudo sob controle. Os tratamentos são caros, sim, mas eu tenho um jeito de conseguir. Não se desgaste com isso. Mas Rafael, você sabe que eu não aguento ver você sofrer. Se tem alguma coisa que eu possa fazer, qualquer coisa mesmo, é só me falar. Eu não quero que você se sinta sozinho nisso. Insisti,
a cada palavra sentindo um nó se formar na garganta. Era difícil, muito difícil, ter que me humilhar assim, mas a raiva me dava força. Aquele dinheiro que ele roubou era fruto do meu trabalho, do meu suor. E ele ia pagar por cada centavo. Ele hesitou por um momento. Sério, mãe? Você faria isso? Venderia suas coisas? A ganância em sua voz era palpável, um cheiro nauseabundo que me revirava o estômago. Claro, meu filho. Você é meu filho. Eu faria qualquer coisa por você. Menti, a voz embargada. Era a isca perfeita. Ele mordeu. A armadilha estava se montando, peça por peça, e eu sentia um calafrio percorrer meu corpo. A dor ainda estava ali, mas agora misturada com uma determinação fria e calculista. Ele ia me pagar, e ia pagar caro. Naquela noite, antes de dormir, peguei o diário de Elara. Escrevi algumas linhas, registrando a conversa com Rafael, a decisão de seguir com o plano. Precisava registrar tudo, para mim mesma, para ter certeza de que não estava perdendo o rumo. Aquele diário se tornou meu confidente, meu parceiro silencioso nessa jornada sombria. A dona Elara de antes estava morrendo, e uma nova, implacável, estava nascendo das cinzas. O apartamento na Lapa se tornou meu quartel-general. O cheiro de café fresco e a simplicidade acolhedora eram um contraste gritante com a frieza da minha mansão. Mas ali, sentada à mesa com Clara, a verdade começava a se desenhar com mais clareza. As informações dela, somadas à frieza dos papéis do doutor Armando, foram a faísca que acendeu minha revolta. A dona Elara de antes, que acreditava cegamente no amor de filho, morria aos poucos. Uma nova, implacável, estava nascendo das cinzas. A ideia surgiu ali, entre um gole de café e outro. Uma ideia perigosa, eu sabia, mas a única que me parecia certa. Rafael era esperto, manipulador, mas sua maior fraqueza era a ganância. Ele se achava o gênio por trás da farsa, o dono do mundo. E eu ia usar isso contra ele. Decidi que precisava de mais do que apenas a palavra de Clara e a perplexidade do doutor. Precisava de provas concretas, algo que não deixasse margem para dúvidas, algo que pudesse usar para desmontar a fachada dele de vez. Contratar um detetive particular foi a decisão mais difícil e mais acertada que tomei. Alguém discreto, profissional, que pudesse me dar o flagrante que eu precisava. O nome dele era, se não me engano, o delegado Silva. Ele parecia um homem de poucas palavras, mas seus olhos transmitiam uma inteligência afiada. Expliquei a situação, omitindo alguns detalhes mais pessoais, focando nos fatos. O dinheiro sumindo, a doença inventada, a suspeita de desvio. Ele ouviu atentamente, sem demonstrar surpresa, apenas um aceno de cabeça que dizia: eu entendo. Com as informações que Clara me deu sobre os supostos pagamentos e os locais que Rafael frequentava, montamos a armadilha. O detetive Silva passou a me acompanhar discretamente, observando os passos de Rafael. Sabíamos que ele estava negociando algo grande, alguma movimentação financeira que envolvia o dinheiro que ele roubou de mim. A estratégia era simples: atraí-lo para uma transação em um local público, mas discreto, onde pudéssemos pegá-lo em flagrante, com o dinheiro ou alguma prova da negociação. Escolhemos a cafeteria O Bom Dia, em Copacabana. Um lugar movimentado, mas com cantos mais reservados, perfeito para o nosso propósito. Naquele dia, meu coração parecia querer sair pela boca. Eu fingia tomar um café, mas meus olhos não desgrudavam da entrada. Rafael chegou pontualmente, com seu sorriso charmoso de sempre, mas seus olhos estavam mais atentos, mais calculistas. Ele se sentou em uma mesa afastada, como combinado. Eu me levantei, fingindo ir ao banheiro, e me posicionei estrategicamente para observar. Pouco depois, um homem que não conhecia se aproximou de Rafael. Eles conversaram em voz baixa, trocaram envelopes. Era o momento. O detetive Silva, que estava disfarçado como um cliente qualquer, agiu com precisão. Em segundos, ele estava na mesa deles, anunciando sua presença de forma firme, mas sem alarde. Polícia! Por favor, colaborem! Rafael empalideceu, o sorriso sumindo instantaneamente. O homem com quem ele negociava tentou se levantar, mas foi contido. Eu vi tudo. Vi o desespero no rosto do meu filho, a máscara caindo. Aquele era o flagrante.
A prova que eu precisava. A primeira peça do quebra-cabeça da minha vingança estava no lugar. O gosto amargo da traição ainda estava na minha garganta, mas agora, misturado a ele, havia um fio de satisfação fria. Ele ia pagar. Todos eles iam pagar. Aquele envelope, agora nas minhas mãos, era a prova final. As fotos, os recibos, tudo que o delegado Silva conseguiu juntar em tão pouco tempo, era o bilhete de entrada para o meu último ato de dignidade. Aquele flagrante na cafeteria foi só o começo, a faísca que incendiaria a casa. Agora, era hora de encarar o fogo. A mansão dos Almeida, a minha antiga casa, a casa que eu construí com tanto suor e amor, parecia me receber com um silêncio pesado. Cada corredor, cada obra de arte, cada móvel antigo, tudo parecia gritar a falsidade que reinava ali. O cheiro de desinfetante caro, que Rafael insistia em usar para mascarar qualquer vestígio de verdade, não conseguia apagar o fedor da mentira que pairava no ar. Subi as escadas devagar, sentindo o peso de cada degrau. A chave da mansão, que antes me dava um sentimento de pertencimento, agora parecia uma arma fria na minha mão. Cheguei à porta do escritório dele. Estava entreaberta. Lá dentro, Rafael estava sentado à sua mesa, concentrado em algo no computador. Aquele ar de superioridade, de quem está no controle de tudo, me dava nojo. Respirei fundo, tentando controlar a tremedeira nas mãos. Abri a porta com um empurrão firme. Ele se assustou, levantou a cabeça rapidamente, o sorriso forçado já no rosto. Mãe, o que faz aqui? Achei que estivesse descansando. Eu não respondi. Caminhei até a mesa dele, depositando o envelope com as provas bem na sua frente. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Seus olhos percorreram o conteúdo, e vi a cor sumir do seu rosto. O charmoso manipulador deu lugar a um homem apavorado. O que é isso, mãe? Que brincadeira é essa? A voz dele saiu trêmula, um fio de desespero que eu já conhecia. Brincadeira, Rafael? Você chama de brincadeira enganar a própria mãe por 2 anos? Fazer de conta que estava morrendo para roubar o meu dinheiro? Isso não é brincadeira, meu filho. Isso é traição. É desonra. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, carregada de uma raiva que vinha de muito, muito tempo. Ele tentou se levantar, mas eu o impedi com um gesto. Não se levante. Não quero sua falsidade agora. Quero que olhe para mim. Olhe nos meus olhos e me diga que você não fez isso. Ele abaixou a cabeça. O silêncio dele era a confissão que eu precisava. O homem que eu criei, o filho que eu amei incondicionalmente, tinha se tornado um monstro. Eu confiei em você, Rafael. Eu acreditei na sua dor. Eu vendi minhas joias, eu me desesperei, eu chorei por você. E você? Você ria de mim. Você planejava cada centavo que roubava, cada lágrima que eu derramava. As palavras saíam como pedras, cada uma delas pesada de mágoa. Ele tentou falar algo, mas eu o cortei. Não quero desculpas. Não quero justificativas. Quero que saiba que eu vi tudo. Eu sei de tudo. E você vai pagar por cada mentira, por cada centavo. Você vai pagar caro. A mansão, que antes era um lar, agora era um palco. E naquele palco, a mãe traída estava prestes a dar o seu show. Aquele homem na minha frente não era mais meu filho. Era um criminoso. E eu não era mais a Dona Elara de antes. Eu era a justiça. Aquele homem na minha frente não era mais meu filho. Era um criminoso. E eu não era mais a Dona Elara de antes. Eu era a justiça. A raiva que borbulhava em mim há meses finalmente encontrou vazão. A mansão, que antes era o meu lar, agora parecia um palco sombrio para a peça final. O silêncio pesado do escritório de Rafael era quebrado apenas pela minha respiração ofegante e pelo som dele engolindo em seco. Você me destruiu, Rafael. Minha voz saiu rouca, carregada de uma dor que parecia antiga, pesada como as joias que vendi. Você destruiu a confiança que eu tinha em você, a fé que eu depositei em cada palavra sua. Por 2 anos, eu vivi uma mentira. Eu chorei por você, eu me desesperei, eu pensei que estava te perdendo. E enquanto eu me afogava em tristeza, você se banhava no meu dinheiro, rindo de mim. Ele tentou se levantar, mas eu ergui a mão, um gesto firme que o fez congelar. Fique aí. Não quero ver você de pé.
fingindo arrependimento. Quero que encare a verdade que você plantou aqui dentro de mim. Os olhos dele, antes tão cheios de malícia e astúcia, agora estavam arregalados de pânico, como um animal encurralado. Mãe, por favor. Eu posso explicar. Explicar o quê, Rafael? Interrompi, a voz subindo em tom. Explicar como você me viu definhar enquanto planejava cada centavo que roubava? Explicar como você se deleitava com a minha fragilidade? Eu não quero explicações. Quero que você sinta. Quero que sinta a mesma dor que eu senti. Quero que sinta o peso de cada mentira que você contou. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma fúria que me consumia. Peguei a chave da mansão que estava na mesa dele e a joguei no chão. O som metálico ecoou pelo silêncio. Essa casa, essa vida que eu construí para nós. Você a profanou. Você a sujou com sua ganância, com sua desonra. Caminhei até a janela, olhando para o jardim impecável que ele tão bem cuidava, como se fosse um troféu. Você achou que era esperto, não é? Que podia me manipular para sempre. Que a sua mãe, a dona Elara, era uma tola incapaz de ver além do seu sorriso bonito. Eu me virei para ele, meus olhos faiscando. Mas você se enganou. A sua mãe, Rafael, foi deixada para trás naquele hospital. Quem está aqui agora é a mulher que você criou, a mulher que você feriu profundamente. E essa mulher não vai descansar até que você pague. Não só para a lei, mas para mim. Aquele momento, naquele escritório frio, foi o nascimento de algo novo em mim. A dor virou aço. A mágoa virou estratégia. Eu não queria mais o filho que eu perdi. Eu queria a justiça que ele merecia. Ele merecia sentir o desespero que me consumiu, a humilhação que eu senti. Eu ia garantir que ele sentisse isso, cada gota, cada segundo. Eu ia fazer ele se arrepender de ter nascido. Aquele momento no escritório, com Rafael encolhido diante de mim, foi apenas o prelúdio. O verdadeiro confronto, a parte fria e calculada da justiça, ainda estava por vir. Assim que saí da mansão, com o coração martelando no peito e a certeza do que precisava ser feito, o celular, que eu mal toquei nos últimos tempos, vibrou na minha bolsa. Era o delegado Silva. Ele sabia. Nos encontramos na delegacia central. Um lugar austero, que exalava uma seriedade que me dava um misto de alívio e apreensão. O ar cheirava a papel velho e a uma tensão silenciosa, como se cada canto guardasse histórias de desespero e de redenção. O delegado Silva me recebeu em sua sala, um ambiente simples, mas organizado. Ele era um homem de meia-idade, com um olhar penetrante que parecia ver através de qualquer fachada. Não havia calor em seus olhos, apenas uma observação clínica, profissional. Dona Elara, ele disse, a voz grave e sem rodeios. Recebi suas informações. E as evidências que o senhor Rafael deixou. Digamos que foram bem generosas. Eu apenas assenti, sentindo um nó na garganta. As palavras que eu tinha dito a Rafael, a fúria contida, tudo parecia pequeno diante da frieza dele. Ele pegou uma pasta sobre a mesa, o som do papel sendo manuseado ecoando no silêncio. Temos aqui o prontuário médico falsificado que a senhora trouxe, cópias de extratos bancários, comprovantes de transferências que não condizem com nenhum tratamento médico conhecido. E, claro, o depoimento inicial da enfermeira Clara, que já está sendo checado. Ele folheou os papéis com uma calma que me deixava ainda mais tensa. Cada documento era uma facada a mais na memória do meu filho, mas também um passo em direção à verdade. O senhor Rafael Almeida será intimado a comparecer aqui para prestar depoimento. A partir daí, iniciaremos o processo legal. A acusação será de estelionato, fraude e, dependendo do que mais encontrarmos, falsidade ideológica. Estelionato. Fraude. Palavras duras, que pareciam distantes daquele menino que eu criei, mas que agora eram a realidade crua. O delegado Silva não demonstrava qualquer emoção, nenhuma compaixão. Para ele, eu era apenas mais uma vítima, e Rafael, mais um criminoso. E, de certa forma, era isso que eu precisava naquele momento. Alguém que visse os fatos, sem o emaranhado de amor materno que me cegou por tanto tempo. Ele vai tentar se defender, claro, continuou o delegado, como se lesse meus pensamentos. Vai tentar manipular, como sempre fez. Mas as provas são fortes, Dona Elara.
Muito fortes. Ele me olhou diretamente, e por um instante, senti um vislumbre de algo além da frieza. Talvez um reconhecimento da dor que eu sentia. A senhora fez o certo. A justiça precisa ser feita. E nós vamos fazê-la. Saí da delegacia sentindo um peso diferente. Não era mais a dor lancinante da traição, mas a gravidade de uma situação que agora tinha contornos legais. O delegado Silva, com sua postura implacável, era a personificação da justiça que eu tanto almejava. Ele não via o Rafael que eu via, o filho amado. Ele via o homem que enganou e roubou. E, naquele momento, eu precisava que ele visse exatamente isso. O processo estava em andamento. A minha vingança, antes um turbilhão de emoções, agora ganhava forma, estrutura, um caminho a seguir. A delegacia central era um lugar que eu nunca quis pisar, mas ali estava eu, com o delegado Silva ao meu lado, sentindo o peso do mundo nas costas. A conversa que tivemos foi direta, sem rodeios. Ele já tinha as provas, o prontuário médico falsificado que eu entreguei, os extratos bancários que mostravam um ralo de dinheiro que sumia sem explicação. Clara, a enfermeira, também tinha dado seu depoimento. Tudo parecia caminhar para o fim do pesadelo. Mas a noite ainda guardava uma surpresa, e não das boas. Rafael foi levado para interrogatório. Eu não participei. O delegado Silva disse que era melhor para mim, que ele não queria que eu visse meu filho naquele estado. Mas a ansiedade me corroía. Fiquei numa sala de espera fria, ouvindo os passos apressados dos policiais, o barulho distante de portas batendo. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu pensava em tudo que ele fez, na dor que me causou, e uma parte de mim ainda esperava um milagre, uma confissão sincera, um pedido de desculpas que viesse do fundo da alma. Mas eu sabia que era pedir demais para quem tinha construído uma teia de mentiras tão elaborada. Depois do que pareceu uma vida inteira, o delegado Silva apareceu. Seu rosto, antes sério, agora demonstrava uma mistura de cansaço e algo mais. Uma ponta de surpresa. Ele me chamou para a sala dele. O cheiro de café velho pairava no ar. Dona Elara, ele começou, a voz mais baixa do que antes. O seu filho. Ele falou. Meu coração deu um salto. Falei. Confessou. Pedi para ele continuar. A voz embargada. Ele não confessou tudo, mas em um momento de desespero, ele soltou um nome. Um nome que não estava na nossa lista. Um nome. Um cúmplice. A ideia me gelou a espinha. Eu já estava devastada com a traição de Rafael. Agora descobrir que ele não agiu sozinho? Que teve alguém mais para arquitetar essa desgraça comigo. Ele disse que não fez tudo sozinho. Que teve ajuda para falsificar os documentos, para dar um ar de verdade a toda essa farsa. Ele mencionou um nome, Dona Elara. Um tal de professor. Ele disse que o professor o ajudou a montar todo o esquema, a criar o laudo falso, a simular os tratamentos. Disse que o professor é quem entendia dessas coisas de laboratório, de papéis oficiais. Professor? Quem era esse homem? Um médico? Um falsificador profissional? A minha mente corria, tentando ligar os pontos. Doutor Armando, com sua integridade, certamente não era ele. Clara, a enfermeira, parecia genuinamente chocada com tudo. Quem era esse tal professor que se espremia nas sombras, orquestrando a ruína de uma família? Ele disse que o professor tinha acesso a tudo, que era um gênio em criar o que fosse necessário para dar credibilidade. E que o dinheiro também foi dividido. Não todo, mas uma parte. Ele não quis dar muitos detalhes sobre o professor. Parecia assustado. Mas a menção foi clara. E isso muda tudo. O delegado Silva pegou um bloco de notas e começou a rabiscar. A investigação, que já era pesada, agora se tornava ainda mais complexa. Um cúmplice. Alguém com conhecimento técnico para enganar a todos nós. Vamos investigar esse professor. Vamos vasculhar os registros, tentar descobrir quem é essa pessoa. Se ele realmente teve participação nos desvios, ele também vai responder por isso. A sua situação, Rafael, ficou ainda mais complicada. Eu olhava para o delegado, sentindo um misto de alívio e pavor. Alívio por saber que a justiça estava se expandindo, que não era só o meu filho monstro ali. Pavor por imaginar que tipo de pessoa se esconde nas sombras,
manipulando vidas com tanta frieza. Um professor. Um gênio do mal, ao que parecia. E eu, Dona Elara, a mãe traída, teria que lidar com essa nova camada de podridão. A minha busca por justiça ganhava contornos mais sombrios e perigosos. A revelação sobre o tal professor me deixou num misto de pavor e uma estranha sensação de alívio. Alívio porque, de alguma forma, Rafael não era o único monstro nessa história toda. Pavor porque a figura desse professor era uma sombra, um fantasma que eu não conseguia ver, mas que sentia o peso da sua maldade. Delegado Silva, com sua calma habitual, anotava tudo, mas seus olhos mostravam que a investigação tinha ganhado um novo e perigoso contorno. Saí da delegacia central com a cabeça a mil. Aquele lugar, com seu cheiro de mofo e esperança perdida, parecia me sugar para dentro de uma realidade sombria. Mas eu não podia me dar ao luxo de afundar. Rafael, meu filho, precisava ser confrontado, e essa nova informação sobre o professor só tornava tudo mais urgente. Decidi que não podíamos mais esperar. Precisávamos de uma ação que fosse rápida, certeira e que atingisse Rafael onde mais dói: o orgulho e a imagem pública. Foi quando me lembrei de Dr. Armando. Ele, com sua integridade inabalável, seria o pilar que eu precisava. E Clara, com sua coragem e conhecimento interno da clínica São Judas Tadeu, seria a chave para expor a farsa. Nos encontramos em um canto discreto da cafeteria O Bom Dia, em Copacabana. O aroma forte do café e o burburinho das conversas ao redor criavam um véu de normalidade que contrastava com a tempestade que se formava em nós. Doutor Armando, com seu olhar experiente, ouvia atentamente cada palavra minha. Clara, sentada à sua frente, parecia tensa, mas determinada. Dona Elara, o que você propõe é arriscado, disse Doutor Armando, mexendo o açúcar em seu café. Expor isso assim, na mídia, pode ter consequências imprevisíveis. Imprevisíveis como a mentira do meu próprio filho, retruquei, a voz embargada pela emoção. Ele me roubou, me enganou por 2 anos, fingindo uma doença mortal. Ele destruiu a confiança que eu tinha nele. A mídia é a única forma de atingi-lo onde ele mais se importa, na imagem. Ele se acha tão esperto, tão acima de tudo. Precisa cair do pedestal. Clara assentiu, os olhos fixos em mim. Eu posso ajudar. Tenho alguns contatos na imprensa, jornalistas que buscam a verdade. Se tivermos as provas concretas, podemos montar uma matéria que vai abalar as estruturas. A ideia era ousada. Usar a própria fama e o prestígio que Rafael tentava manter para destruí-lo. Doutor Armando, após um longo silêncio, concordou. Se a verdade é o que buscamos, e se as provas são irrefutáveis, então faremos isso. Mas com cuidado. Precisamos de algo que não deixe margem para dúvidas. Algo que o professor não consiga apagar. Nossa estratégia começou a tomar forma ali, entre xícaras de café e sussurros ansiosos. Doutor Armando se comprometeu a preparar um laudo detalhado, desmentindo qualquer possibilidade de tratamento de câncer nos moldes que Rafael inventou, e focando na inconsistência médica. Clara, por sua vez, prometeu coletar depoimentos anônimos de outros funcionários da clínica que pudessem corroborar o comportamento suspeito de Rafael, e até mesmo o envolvimento do tal professor, se ela conseguisse alguma pista. Eu, Dona Elara, ficaria responsável por reunir as provas financeiras, os extratos que mostravam o dinheiro sumindo, e qualquer outra evidência que pudesse ligar Rafael aos desvios. A mansão dos Almeida, antes meu lar, agora parecia um museu de falsidades. Cada canto guardava uma memória distorcida. A ideia era apresentar tudo de forma organizada a um jornalista de confiança. Alguém que pudesse transformar nossa dor em uma manchete impactante. Queríamos que o mundo soubesse quem era Rafael de verdade, o impostor, o ladrão. A humilhação seria a punição que a justiça formal talvez não pudesse oferecer por completo, especialmente com a sombra do professor ainda pairando. Uma sensação de poder, fria e calculista, começou a me invadir. Não era a vingança cega que eu sentia antes, mas uma estratégia bem pensada. Doutor Armando e Clara eram meus aliados inesperados, e juntos, iríamos expor a podridão que se escondia por trás do sorriso falso do meu filho. O jogo estava prestes a mudar, e desta vez, as regras seriam ditadas por mim. O mundo veria o verdadeiro rosto de Rafael Almeida. A delegacia central,
antes um lugar de desespero e raiva, agora se transformava no palco da minha redenção. Os corredores que antes ecoavam meus soluços, agora eram preenchidos por um burburinho ansioso. O julgamento de Rafael, meu próprio filho, virou o assunto do Rio de Janeiro. A imprensa, faminta por escândalos, transformou o que era uma dor íntima em um espetáculo público. Eu, Dona Elara, a mãe traída, era estrela involuntária dessa tragédia encenada. O salão do tribunal era uma cacofonia de vozes, flashes de câmeras e olhares curiosos. Cada passo que eu dava em direção ao banco das testemunhas parecia amplificado, um eco da minha própria dor. Lembrei-me de quando ele era pequeno, um garotinho de olhos brilhantes que me abraçava forte. Agora, esses mesmos olhos me encaravam com uma frieza calculista, um reflexo da minha própria transformação. A maturidade que eu adquiri ao longo dos anos, a experiência de vida, me preparou para muitas coisas, mas nunca para a profundidade dessa traição. O doutor Armando Vasconcelos foi o primeiro a depor. Com sua voz calma e firme, ele desmistificou a doença inventada de Rafael, apresentando os laudos médicos que comprovavam a inexistência de qualquer tratamento. Ele falou com a integridade que sempre o caracterizou, um farol de honestidade em meio à escuridão que meu filho havia criado. Eu o observei, sentindo uma pontada de gratidão por sua lealdade, uma das poucas coisas que ainda me restavam. Ele era prova de que nem tudo estava perdido. Em seguida, veio Clara. A jovem enfermeira, com sua voz embargada, contou sobre as atitudes suspeitas de Rafael, os sumiços misteriosos, as desculpas esfarrapadas. Ela era testemunha silenciosa que, com sua observação atenta, ajudou a desvendar a teia de mentiras. Seus olhos encontraram os meus por um instante, um breve momento de cumplicidade, um reconhecimento mudo da verdade que ambos desenterramos. Ela carregava um segredo, mas naquele momento, sua coragem era mais importante. O delegado Silva, com sua postura imponente, apresentou as provas financeiras. As transferências, os extratos bancários falsificados, cada documento era um golpe direto no coração da farsa de Rafael. Ele detalhou a investigação com a precisão de um cirurgião, expondo a ganância desenfreada que movia meu filho. O silêncio no tribunal era quase ensurdecedor a cada nova revelação. Eu sentia o peso da justiça caindo sobre nós, um peso que eu mesma ajudei a carregar. Quando chegou a vez de Rafael depor, o ar ficou rarefeito. Ele tentou dissimular, culpar circunstâncias, até mesmo a mim. Mas seu olhar, antes tão confiante, agora demonstrava um lampejo de pânico. Aquele garoto que eu criei, que eu amei incondicionalmente, estava ali, em sua maldade. Ele se tornou um estranho, um monstro que eu mesma parecia ter parido. Naquela época da minha vida, eu jamais imaginaria que chegaria a este ponto. A sentença veio como um trovão. O juiz, com a seriedade que o cargo exigia, leu o veredicto: culpado. Rafael Almeida, meu filho, foi condenado por fraude e estelionato. A notícia ecoou pelo tribunal. Um misto de alívio e desespero tomou conta de mim. Ele seria levado, e a justiça, por mais cruel que fosse, seria feita. Vi seus ombros caírem, a arrogância se esvaindo, substituída pelo medo. O espetáculo midiático chegava ao fim, mas a minha luta, a minha dor, estava longe de acabar. Aquele lenço de seda bordado que eu segurava em minhas mãos parecia mais pesado do que nunca, um lembrete da beleza desfeita. O tribunal se esvaziou, levando consigo o clamor e a farsa. O silêncio que se instalou na mansão dos Almeida era diferente, não mais o silêncio pesado da desconfiança, mas um vazio que precisava ser preenchido. Aquele lenço de seda bordado, que ainda segurava, parecia um fantasma de dias melhores, um lembrete cruel do que eu havia perdido e do que eu tive que fazer para recuperar um pouco de dignidade. Os dias que se seguiram foram de uma lentidão quase insuportável. Cada amanhecer trazia a lembrança do pesadelo que vivemos, mas também a promessa de um recomeço. Eu não era mais a mesma mulher que acreditava cegamente em tudo. A dor da traição me lapidou, me transformou em algo mais forte, mais resiliente. Aquele olhar de Rafael no tribunal, o medo genuíno em seus olhos, era uma imagem que, por mais que eu quisesse apagar, ficava gravada na memória. Era prova de que, de alguma forma, a justiça havia sido feita, mesmo que a preço de sangue. Comecei a dar passos pequenos, quase hesitantes,
para fora daquela casa que tanto me marcou. Aos poucos, fui me reconectando com o mundo. Um dos primeiros lugares que me senti à vontade para ir foi o pequeno apartamento de Clara, na Lapa. Ela me recebeu com um abraço apertado, um gesto que dizia mais do que 1000 palavras. Ali, entre as paredes simples e o cheiro de café fresco, encontramos um refúgio. Conversávamos por horas, compartilhando não só as lembranças amargas, mas também os planos para o futuro. Clara, com sua juventude e seu coração bom, me trazia uma leveza que eu não sentia há muito tempo. Ela me lembrava que a vida continua, que existem pessoas boas no mundo, e que eu merecia ser feliz. Doutor Armando também se tornou uma presença constante. Ele vinha me visitar com frequência, trazendo consigo não apenas a sua sabedoria, mas também um carinho genuíno. Aquele homem, que sempre foi um pilar de integridade, agora era um amigo. Compartilhávamos histórias, ríamos de coisas bobas, e ele me ajudava a entender que o que aconteceu não me definia. Com ele, eu podia ser apenas Dona Elara, uma mulher que estava aprendendo a viver de novo, sem o peso de uma mentira e a dor de uma traição. Ele me incentivava a cuidar de mim, a redescobrir meus próprios prazeres. Um dia, enquanto tomávamos um café na cafeteria O Bom Dia, ele me disse: Elara, você passou por muita coisa. Mas a força que você demonstrou é algo raro. Não deixe que essa experiência apague a luz que existe em você. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Era como se ele visse a mulher que eu estava me tornando, por trás da dor e da raiva. Comecei a me dedicar a coisas que antes deixava de lado. Voltei a pintar, algo que amava fazer na minha juventude. As telas, antes em branco, começaram a ganhar cores vibrantes, reflexos da minha nova esperança. O Parque Lage, com sua beleza exuberante, tornou-se meu refúgio preferido. Caminhar por ali, sentir o vento no rosto, observar a natureza em sua plenitude, me trazia uma paz que eu não sabia que existia. Era um contraste gritante com os corredores sombrios da mansão dos Almeida. Ainda havia momentos de tristeza, é claro. A imagem de Rafael, o filho que eu amei e que me traiu, às vezes me assombrava. Mas agora, eu tinha ferramentas para lidar com isso. Tinha amigos verdadeiros ao meu lado, tinha minha própria força interior. Aquele lenço de seda bordado, que antes era um símbolo de dor, aos poucos foi se transformando em um lembrete da minha resiliência. Não era um troféu, mas uma cicatriz que contava a história de uma batalha vencida. A vida, aos poucos, ia encontrando um novo ritmo, um ritmo meu. Os anos passaram. Não sei dizer quantos exatamente, porque o tempo, depois de tudo, virou uma coisa meio elástica, que estica e encolhe conforme a lembrança aperta ou alivia. Aquele lenço de seda bordado, que um dia foi um fardo, agora repousa numa gaveta da minha casa, um lembrete silencioso. Não o uso mais. Aquele peso no peito, a dor da traição, foi se esvaindo, substituída por uma calma que eu não conhecia. Dona Elara, a mãe traída, deu lugar a Elara, a mulher que redescobriu o prazer de viver. O pequeno apartamento de Clara, na Lapa, virou meu segundo lar. Aquele cantinho simples, com cheiro de café e de vida pulsante, me acolheu quando eu mais precisei. Clara, com sua jovialidade contagiante, me ensinou que o riso é um remédio poderoso. A gente sentava ali, por horas, e ela me contava das suas aventuras, dos seus planos, e eu, pela primeira vez em muito tempo, me permitia sorrir sem culpa. Doutor Armando também aparecia, trazendo notícias do mundo lá fora, sempre com aquele olhar sereno que me transmitia paz. Ele me incentivou a voltar a pintar, e as telas da mansão dos Almeida, antes empoeiradas, voltaram a ganhar cores. O Parque Lage, com sua beleza que renova a alma, se tornou meu refúgio. Caminhar por ali, sentir o cheiro da terra molhada, ouvir o canto dos pássaros, era como um bálsamo. Mas a história de Rafael não se apaga. De vez em quando, um arrepio me percorre a espinha quando me lembro do seu olhar naquele tribunal. Aquele olhar de quem percebe que a armadilha se fechou, que não há mais escapatória. A humilhação pública, a queda do seu pedestal de falso santo, tudo isso ficou marcado nele. Ouvi dizer que ele está numa penitenciária de segurança máxima, cumprindo a pena. Dizem que ele passa os dias trancado, o reflexo da sua própria escuridão. Aquele rapaz charmoso, que um dia abracei forte, agora é apenas uma sombra, assombrada pela memória do seu erro.
Às vezes, penso nele. Não com raiva, não mais. A raiva se esgotou, virou pó. Penso com uma tristeza profunda, uma pena que me aperta o coração. Aquele olhar de medo que ele me lançou, aquele vislumbre de quem se vê nu, exposto em sua podridão, foi o que ele mais temeu. E foi o que eu, Dona Elara, fiz questão que ele sentisse. Não foi vingança, foi justiça. Uma justiça que eu mesma tive que buscar, porque o mundo, às vezes, precisa de um empurrão. Ouvi boatos de que ele tenta escrever cartas, que implora por perdão. Não sei se é verdade. Se for, não tenho interesse em ler. As palavras dele, antes tão doces, agora soam vazias, como ecos de um passado que não quero reviver. O que ele fez foi imperdoável, mas a vida, essa senhora implacável, seguiu seu curso. E eu segui com ela. Hoje, olho para as minhas mãos. As mesmas mãos que um dia acariciaram o rosto do meu filho, que um dia seguraram o lenço de seda com a força de quem está prestes a desmoronar. Agora, essas mãos pegam um pincel, criam vida em cores vibrantes. Elas não tremem mais. A força que ele tentou roubar, a dignidade que ele quis manchar, eu reconquistei. E com ela, uma paz que ele, em sua arrogância e ganância, jamais conhecerá. O legado da sua traição foi a sua própria ruína. O meu legado foi a minha redescoberta. E isso, meu filho, é algo que você nunca vai esquecer, mesmo que tente. A memória do meu olhar, aquele que viu através da sua farsa, será para sempre a sua mais dura penitência. A vida me ensinou que o perdão é um caminho, mas que a justiça, às vezes, precisa ser um ato de coragem. E eu tive essa coragem. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.